amigas! Olha nós aqui outra vez. Bom dia, bom dia, bom dia! Como está seu dia? Como está seu dia? Como você começou esse dia? Que tal, nesse feriadão, chamar as amigas para essa live? Bora lá? Eu já chamei aqui as meninas, já chamei a Fábia, a Andréia. E você vai chamar quem? Se você está assistindo este vídeo depois, gravado, manda para alguém, compartilha. Esse pode ser seu ID também. Quando você compartilha com alguém, você também está indo. Estão por aqui, glória a Jesus. Então é isso, meus amores. Se vocês estão assistindo depois, Bom dia. enviar. Bom dia! Bom dia! Bom dia, bom dia. Ô, Evelyn, eu vou desligar aqui para entrar no Chamadas de Amigas. Você que sabe, pode ser. Tá chamando lá também. Sim, tá bom? Valeu. Até já. Deixa a Fábia entrar nas chamadas, então, pessoal. E você vai enviando seus aviãozinhos. Estou aqui mandando os meus. Hoje, feriado, delícia. Mesmo no feriado, a gente toma decisões. Gente. É verdade, aqui estamos para mais uma quinta-feira, amanhecendo juntas, e é muito gostoso isso, né, Evelyn? Estar na presença do Senhor juntas e compartilhando aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações e nos instruído. É verdade, André. É maravilhoso. Quando a gente realmente, né, decide e pode fazer algo para o Senhor. Então, são decisões realmente, né, em nossa vida de talvez pagar, levantar cedo, né, num feriado. Então, tudo isso são escolhas e glória a Deus. Sim, sim. E o feriado... A câmerazinha, que tem uma câmerazinha, não está aparecendo aqui para aceitar. Clica de novo, por favor. Deixa eu dar um cenário aqui. É que como ela entrou e saiu, né? Não consegue você pedir para entrar, Fábio, porque aqui eu estou enviando, mas... Gente, mas olha que delícia. Hoje a gente entra no módulo 2. É assunto novo. Uhul. Deixa eu só... Estamos resolvendo problemas técnicos. Daqui a pouco a Fábio está aqui junto conosco. Nesta manhã, aqui em Joinville amanheceu chuvosa, fomos dormir com o céu estrelado e amanheceu com o céu com chuva. E é um módulo novo, gente, um assunto que eu gosto muito, né? Que eu, assim, particularmente sempre busco por isso, né? Que é a questão da saúde emocional relacionada à nossa vida espiritual. Então, eu acho que vai ser muito bacana a gente andar junto nesse tempo. Então, só aguardando aqui a Fábia entrar. Estamos ao vivo e ao vivo acontecem desafios. Gente, Fábio, eu estou enviando, Fábio. Vamos lá. Ah, apareceu. Ao contrário, só. Agora veio. Bom dia. Bom dia. Vamos lá começar, porque a gente já ficou aqui bastante resolvendo problemas. E agora normal. Bem normal. Né? Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse dia maravilhoso. Aqui no meu bairro está chovendo, uma chuva é muito bom, ela rega a terra. Que o teu Espírito Santo também venha chover no nosso coração para regar a terra do nosso coração, Senhor, nesta manhã de quinta-feira, feriado, Senhor. Que delícia, Senhor, poder despertar, Pai, e estar na tua presença, Senhor.
Muitíssimo obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigada, abençoa a Evelyn, abençoa a Andréia, abençoa a minha vida também, Senhor. Que nós possamos reverberar daquilo que o Senhor tem falado e tem tratado no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Então vamos lá, né? Possivelmente essa live vai ser escutada depois, porque dia de feriado é dia de ficar um pouquinho mais na cama, né? Nós que levantamos aqui temos compromisso com você. E hoje o tema é, nós mudamos. Lembra na semana passada que nós falamos para vocês que nós íamos nos aprofundar um pouquinho mais? Porque ser amiga de Jesus é sempre nos aprofundar, não é ficar no raso. É mergulhar um pouco mais nas águas profundas que o Senhor tem para as nossas vidas. Então nós demos princípios básicos para você que é possível se aproximar de Jesus. É possível ser amiga dele. E ele deseja ser nosso amigo. Ele deseja ser nosso amigo. Só que isso não fica só na amizade. Ele quer ir mais profundo na nossa alma. Ele quer curar o nosso interior. Lembra que nós falamos de identidade, inclusive, das mentiras que foram incutidas na nossa vida? Então, é essas mentiras que ele está querendo tirar. E o que nós vamos abordar a partir de agora? Saúde emocional caminha junto com a vida emocional, né? A nossa saúde espiritual. Obrigada, Evelyn. A nossa vida emocional, ela sempre vai caminhar junto com a nossa vida espiritual. Por quê? Porque se eu não sei quem eu sou em Deus, eu não sei a minha identidade. Se eu tô cheia de dores, se eu tô cheia de dores, se eu tô cheia de medos, se eu sou uma pessoa temerosa, se eu não me relaciono com ninguém, ou os meus relacionamentos sempre têm dificuldade nos meus relacionamentos, significa que eu sou uma pessoa travada na vida emocional. E eu quero já começar, já arrancar já com vocês aqui, dando o meu testemunho. Quem era a Fábio? A Fábio nasceu num lar totalmente destruído. Totalmente destruído. Eu era filha de pais órfãos. Filhas de pais órfãos. Eu tinha os meus pais vivos, mas eles não foram agentes de Deus, quem Deus colocou para eles serem na minha vida. A culpa é deles? Não. Eles não foram instruídos também. Eles não foram. Assim como eu, quando cheguei para Jesus, também não fui instruída. Então, sofri um pouquinho mais por causa disso, né? E aí, quando eu chego para Jesus, quando eu conheço Jesus, Jesus perdoa os meus pecados. Eu fui para a cruz, lembra que a gente falou de ir para a cruz? Deixar na cruz as nossas dores? Eu fui para Jesus. Jesus perdoou os meus pecados. Mas eu não sabia quem eu era. Eu tinha dificuldade. Eu tinha uma tremenda dificuldade de saber que Deus era o meu pai. Eu não conseguia ver que Deus era o meu pai. Eu fugia dos relacionamentos das pessoas. Eu me escondia. Eu tinha medo de falar em público, porque eu tinha medo de ser rejeitada. Então, ou seja, eu rejeitava as pessoas antes das pessoas me rejeitarem. E o que eu fazia também com Deus? Eu rejeitava Deus. Eu deixava Deus de lado. Eu dizia que eu não precisava de Deus, que eu era autossuficiente. Por quê? Porque eu sempre tive que ir por mim mesma. Eu sempre tive que me proteger. Desde pequena eu sempre tive que me proteger até eu descobrir que a cruz de Cristo vai além de perdoar os pecados. A cruz de Cristo vai além somente de eu confessar os meus pecados, mas vai de confessar a minha dor, de deixar a dor, de deixar o meu orgulho, de deixar o meu egocentrismo, de deixar o controle da vida nas mãos do Senhor. Sabe por quê? Isaías diz assim, ó, que o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Para curar os quebrantados de coração. Jesus hoje vem para curar os quebrantados de coração. Curar os quebrantados. Foi isso que Ele fez na minha vida. Quando eu entendi que Deus era o meu Pai e que eu podia confessar para Deus as minhas mazelas, as minhas dores e dizer, Pai, eu não consigo me relacionar, Senhor. Eu não consigo me relacionar com as pessoas, né? Quando eu entendi que essa reconciliação vertical com Deus produz em mim uma reconciliação de relacionamentos horizontal com as pessoas, eu entendi que eu posso muito mais além do que ficar no raso. Eu posso ir mais profundo. Só que para isso, eu preciso reconhecer as minhas dores. E é isso que nós vamos entrar hoje com você, a Andréia, a Evelyn e eu.
E talvez, como nós falamos na terça-feira, na nossa terça-feira aqui, né, como nós falamos, não dê para falar tudo hoje, né, Evelyn e Andréia? Porque é um assunto muito denso, né? É um assunto muito profundo. Então, talvez hoje nós só vamos dar uma pincelada e vamos continuar na próxima quinta-feira. Por quê? Porque, biblicamente, né, tocar nas nossas emoções, curar as nossas emoções, a nossa saúde emocional, isso vai tocar o nosso espírito, a nossa alma, as nossas emoções, a nossa identidade e os nossos relacionamentos. Olha que delícia! Quando a gente confessa para Jesus como nós estamos, as nossas dores, isso cura totalmente quem nós somos. Isso vai curar não só verticalmente com Deus, mas horizontalmente com as pessoas também. Porque um amigo de Jesus aprende que não precisa responder suas dores diante dele, diante de Jesus. Porque Cristo não rejeita emoções feridas, ele nos acolhe. Por isso ele deseja ser o nosso amigo mais íntimo. Ele nos acolhe. Não é verdade, Andréia? É verdade, é verdade. E o que a Fábio está falando ali tem um tripé, né? Nós somos compostos por corpo, alma e espírito. E o Senhor não quer só curar uma parte ou não, ou nos aprofundar no espiritual, mas Ele também quer sarar as nossas emoções, né? Desde o ventre da nossa mãe, já começam ali nós sentirmos, a vivermos as emoções, as alegrias, as aflições, e tudo isso vai formando quem somos hoje. E às vezes, situações da nossa infância, lá do ventre até quem somos hoje, nos machucaram ou trouxeram algum tipo de medo, de rejeição. E quando a gente entrega isso para o Senhor verdadeiramente, Ele cura. Eu estava falando com uma pessoa esses dias e eu falei para ela, depois que eu comecei a entregar, ter o meu coração mais quebrantado, as ites da minha vida sumiram, as sinusites e tudo mais. Então, as nossas emoções influenciam a nossa saúde e o nosso corpo. E o Senhor nos vê como um só. A gente não tem como separar as nossas emoções do corpo e do espírito. E quando a gente verdadeiramente entrega num processo, né? Isso vai transformando tudo em nós primeiro. Sempre primeiro em nós, como a Fábio vai falar e fala aqui, sempre primeiro em nós. Porque a palavra vai dizer lá em Salmo, que a Fábio citou, perto está dos senhores que têm o coração quebrantado. E o que é esse quebranto? É não ter medo de falar, Senhor, eu fui machucada, Senhor, eu errei porque eu coloquei uma expectativa numa pessoa e ela não tem como suprir essa expectativa. Então eu quero liberar o perdão, eu quero entregar tudo que causou, porque eu errei. Às vezes desobedecer um mandamento, isso também vai influenciar e a gente quebrantar para o Senhor, Senhor, eu sei que eu não posso fazer algo, mas eu fiz, mas eu vou lá e peço perdão. Porque isso gera consequências em nós, na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo. E a palavra ainda complementa dizendo da fala, né? Em 1 Tiago 5,16 vai falar, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns para os outros para serem curados. Então, quando a gente confessa uma dor, quando a gente entrega um sentimento que não é agradável ao Senhor e a nós mesmos, a gente cura. Por isso a gente insiste, não ande sozinho, ande com boas amigas, com boas pessoas maduras na fé, para instruírem isso, para você ter confiança em fazer essa confissão e abrir o seu coração. E em 1 João 9, já diz assim, se confessarmos os nossos pecados para Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar de toda a injustiça. Tudo isso tem consequências, mas Ele nos limpa, Ele nos lava e Ele é justo. E Ele vai fazer justiça com tudo isso para nós. Né, Fábio? É isso que tu falou, André, eu achei muito importante quando você falou assim, que quando você começou a confessar os pecados para Jesus, você foi curada da renite, tudo it, né? Que Isso. tinha aí, você foi curada. E é verdade, porque o salmista Davi diz no Salmo 32:4, que os meus ossos, enquanto eu não confessei, enquanto eu não verbalizei,
os meus ossos doíam, né? Os meus ossos, eles estavam doídos. Por quê? Porque ele sentia na alma, ele sentia no corpo dele essa dor que ele carregava, que é o peso do pecado, né? É o peso do pecado. Se a gente não confessa, o nosso corpo, o que ele vai acontecer? Ele vai externalizar. De alguma forma ou outra, ele vai sair, que é o que a Andrea falou aqui. E quando ela começou a falar, o que aconteceu? Não só a sua alma foi sendo curada, mas o seu corpo foi sendo curado. Isso é fantástico em Deus. Na verdade, isso é uma delícia, porque realmente, né? Eu tinha um sério problema de gastrite também. Por quê? Porque eu engolia tudo, né? Engolia tudo. Não, eu posso, eu consigo, eu sou forte, né? Mas não. Sou fraca, sou frágil, preciso do Senhor, né? Por quê? Porque Jesus, ele quer curar, ele é mais interessado em curar. Por isso a gente precisa, sim, colocar para fora. A gente precisa colocar para fora. E o que a Andrea falou no Salmo, vou citar outro Salmo aqui, que é o 147:3, diz que ele sara os quebrantados de coração. Ele sara e cura as feridas mais profundas, mas os quebrantados de coração. Então eu preciso chegar diante do Senhor humildemente e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor, né? Um dia eu cheguei para Deus e falei assim, a Andrea falou sobre expectativas com relação às outras pessoas, mas Fábio, eu tinha uma expectativa muito alta comigo, uma expectativa muito alta comigo, porque eu sempre escutei que eu era um erro, eu sempre escutei que eu não seria nada na vida, que eu seria um ninguém, porque eu era um ninguém. Então imagina, eu achava que eu dava conta de tudo. Eu achava que não, que eu ia sim ser uma vencedora na vida. E eu sou uma vencedora na vida, mas com Cristo. Quando eu entendo que eu sou com Cristo a vencedora na vida, não a força do meu braço, né? E aí eu cheguei para o Senhor e disse: Senhor, a tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados. Porque esse cansaço, às vezes as pessoas acham que é cansaço físico, né? Tô a semana toda e tô cansado. Não, é esgotamento emocional mesmo. Digo: Deus, eu não aguento mais. Não aguento mais de lutar sozinha, de fazer as coisas sozinha, de ter uma expectativa muito alta com relação a mim. Eu não vou cansar. Eu não vou cansar. Eu preciso do teu refrigério. Eu preciso da tua cura, né? Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu preciso disso. Tira de mim essa ânsia, né? Essa ânsia de querer dar conta de tudo, essa ânsia de querer mostrar para o mundo, de gritar para todo mundo que eu sou capaz, que eu posso. Eu me permito errar, Senhor. Eu me permito errar. Não é verdade isso, Evelyn? Não é delicioso quando a gente se permite errar, se permite saber que nós somos seres humanos, que a nossa total dependência está no Senhor Jesus? E é uma descoberta. Talvez você esteja aí carregando um peso, né? E daí você vai ler a Bíblia. O meu fardo é leve. É, Senhor, só se for o seu mesmo, porque o meu não está tendo nada de leve. Mas é porque enquanto você não decide largar a força do seu braço, né? Definitivamente isso. Assim como a Fábio, se a gente for entrar no quesito testemunho aqui, é o que ela falou, nós não vai 2 lives não, nós vai 5 aqui, dando testemunho para mais. Mas como ela entrou nesse quesito do deixar mais leve, do, né, se entregar ao Senhor, confiar que é Ele quem está fazendo, eu por muitos anos carreguei uma palavra de mentira na minha vida. Que é uma palavrinha, gente, é a coisa mais... Ela é ok. Você vai perceber, porque eu ouvi assim, eu pedi ajuda para cuidar do meu filho. E eu ouvi assim, você que fez, você que cuide. E é verdade, não é verdade? Eu fiz, eu cuido. Só que eu levei aquilo para a vida. Eu falei assim, cara, e eu ouvi isso da minha mãe, né? E eu sempre falei assim, ela tá certa, eu que fiz, eu que vou cuidar. Só que eu levei essa... Olha só como o inimigo, ele é astuto e como nós precisamos buscar o Senhor de uma outra forma, mas na época eu não sabia. E o que que eu fiz? Se minha mãe, que a minha mãe falou isso para mim, Deus, quando eu faço minhas cacas, também vai falar a mesma coisa. Ele vai falar assim, Evelyn, você fez, você se vira. Então eu aprendi por mim mesma, não foi por ninguém, que tudo que eu fazia era daquele jeito. Se eu não conseguisse resolver, acabava ali.
E então, fardos e pesos eu fui colocando sobre mim. Eu fui colocando essa mentira para que eu carregasse, então eu não confessava ao Senhor. Não é sobre pecado, eu não confessava que eu precisava de ajuda. Eu não confessava que eu não conseguia sozinha. Eu não confessava que estava difícil. Eu não confessava que eu precisava de ajuda. E então aquilo se tornou muito pesado. Muito, muito, muito pesado. Então eu digo assim, filho de crente não é crente. Crente eu me torno quando eu verdadeiramente decido conhecer o Senhor. Não é só aceitá-lo como Senhor e Salvador, receber a salvação, mas é aprofundar o meu conhecimento nele para entender que todos esses versículos que as meninas falaram antes são reais. E é ele que vai me mostrando isso no caminho. É ele que vai me mostrando que quando eu quebranto o meu coração, ele vai me curando, ele vai me ajudando, mas isso para mim foi muito desafiador. Muito desafiador. Eu passei anos, e mais de 20 anos, gente, da minha vida, vivendo uma vida onde era pesado, não era leve, não. Porque eu não conseguia conversar com o Senhor como sendo um pai amoroso, um amigo próximo, assim como a Fábio. Ninguém está aqui criticando pai, mãe, nem ninguém. Nós estamos falando que muitas vezes nós, sozinhos, passamos por situações e por não termos o conhecimento que liberta, que é o da palavra, nós vamos passar por isso com maior dificuldade, com maior peso. E a gente está aqui justamente para isso, para te dizer que essa saúde espiritual, esse ser saudável espiritualmente, conseguir falar isso com o Senhor, para que a nossa saúde emocional seja transformada, para que a nossa identidade seja restaurada, sabe? Gente, eu já sou quem eu nem sabia que eu era. Hoje, tipo assim, hoje eu falo, Deus, só um pouquinho, é Deus, eu de novo, né? Então, porque agora é o tempo todo. E como é bom poder ter esse Deus, cara. Como é bom poder ter esse Senhor do nosso lado, sabe? O tempo todo. Falando assim, ei, se você quebrantar teu coração, meu, como você me alegra. Se você vier e falar comigo aquilo que... Gente, eu vou dar um exemplo que eu ouvi, que eu já fiz isso. Deus, meu cabelo tá caindo tanto, Deus, o que que eu faço? Vai tomar vitamina, menina? Então eu faço a minha parte, mas você prestar atenção de que até isso ele cuida, sabe? De que até isso, gente, são detalhinhos. E como a Andrea falou, eu também passei por situações de ver na carne isso acontecendo, mas eu acho que isso a gente vai ter mais oportunidade ali na frente, mas eu quero dizer para você, ei, o Senhor está te esperando. Quando a palavra diz, não vos conformeis com esse mundo, não se conforme com o que você está achando hoje. Não se conforme com isso. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que o nosso entendimento está na mente. Então, busque por isso. Porque é isso que vai nos transformar, sabe? É não nos conformar com as dores, não nos conformar com padrões, não nos conformar com o mundo. E aí, onde é que eu vou saber, né, Fábio? Onde é que estão as coisas do mundo que são diferentes das do reino, se não é na palavra de Deus, nesse relacionamento? Né? Aonde, se não é nesse relacionamento? Então, nosso convite para você é esse. Vamos buscar essa transformação juntas? Vamos buscar entender o que o mundo nos impôs e o que o reino nos oferece? É isso, né, Fábio? Até porque, gente, deixa eu dizer algo para vocês. Nós dizermos algo para vocês aqui. Eu vou dizer nós, eu vou pegar como delas também, porque nós caminhamos juntas. Lembra que a gente sempre fala para você? Caminhe com alguém que é parecido com Jesus, que te leve mais perto de Jesus. Não alguém que te afaste de Jesus, mas alguém que te leve, te aproxime de Jesus, né? É isso que nós fizemos aqui. Tanto que a Andrea disse assim, só na terça-feira tá pouco para nós, a gente vai ter que ter mais, algo mais agora. A Andrea falou na última terça-feira, porque realmente nós precisamos disso, né? Quando a gente falou o desafio agora, desse modo, esse novo modo de estudo agora, é levar você a entender que você tem um pai. Que você tem um pai.
E que esse pai te mima. Não é um pai terreno. Eu não estou falando para você de um pai terreno, né? Eu estou falando de um pai celestial. E eu achava que era impossível. A Andréia achava, e a Evelyn também, nós achávamos que era impossível. Mas não é impossível. Não é. Quando você entende que, opa, muda a chave, né? Fazem 13 anos que eu vivo isso. Gente, eu fui para Jesus com 13 anos de idade. Eu tenho 48 anos. Olha como demorou para eu entender isso. Como demorou para eu ter uma vida, uma cura emocional. Isso atrapalhou muitos anos da minha vida. Atrapalha o meu propósito, atrapalha eu ter vida abundante, atrapalhou em eu estar naquilo que Deus determinou para eu estar. Olha só, por quê? Por causa do meu orgulho. Eu sou culpada, ninguém mais é culpado. Não é meu pai, minha mãe, não é nada disso. Eu sou culpada. Por quê? Porque a Bíblia fala assim, ó, e conhecereis a verdade, João 8:32, e a verdade vos libertará. Eu tenho acesso, eu tinha acesso a essa verdade. Eu tinha acesso. E o Espírito Santo de Deus era o mais interessado em entrar na minha vida e começar de dentro para fora, né? Porque às vezes a gente coloca só uma roupagem. A gente acha que trocar de roupa, eu andava dessa forma, com essa roupa, agora eu vou para Jesus. Não que você não tenha que fazer. Tem que fazer. Você não pode ir para Jesus com a mesma roupa, né? Se eu andava vulgar, agora eu vou para Jesus. Não, meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar daquilo que é do Senhor. Mas não é só isso. É muito mais profundo que a gente quer dizer para você. Muito mais profundo. E é esse convite que nós queremos fazer, porque não vai dar para continuar o assunto realmente. A Evelyn tinha toda a razão na terça-feira, né? É esse convite que nós queremos fazer para você. Mergulhar em águas profundas. Sabe por quê? Não tem explicação de estar no colo do pai. Você tem que estar. Você tem que estar. Sabe, eu nunca recebi um carinho do meu pai. Nunca recebi um carinho do meu pai. Nunca. Nunca fui tocada, né? Nunca recebi uma palavra de afirmação do meu pai. Mas do meu pai celestial eu já recebi e não foi pouco. Entendeu? Eu já fui pro colo dele. Eu já recebi carinho dele. E quando alguém fala alguma coisa ao meu respeito, eu vou para ele e pergunto, Senhor, é verdade isso que estão falando sobre mim? É verdade. E ele me diz, não, é porque a Andréia falou, eu te escolhi, te separei desde o ventre da tua mãe, porque eu tenho um propósito para a sua vida, e é isso que ele está nos convidando hoje, para estar. É fácil? É uma jornada fácil? Não, porque a gente vai ter que entregar a nossa autoestima, a nossa percepção de Deus, os nossos relacionamentos, a nossa segurança, a nossa forma de viver. Nós vamos ter que deixar aonde? Na cruz. Aquilo que nós falamos já nas lives anteriores. Mas é possível. Deixa nós dizermos para você que é possível. Não é verdade, Andréia? Já faz o encerramento aí, Andréia. Já fala aí que tem que convidar. Já conclui aí, Andréia, por causa do nosso tempo. Amém. E quanto mais nos entregamos ao Senhor, mais íntimos a gente se torna dele. Porque como a Fábio e a Evelyn até falou a palavra ali, confissão, e estava ardendo no meu coração, dizendo que confissão não é só confissão de pecado, é confissão de tudo isso que a gente já citou aqui, né? Sobre nós mesmos, sobre o nosso cabelo, sobre o nosso dia a dia, né? É sobre... Ele se preocupa com as pequenas coisas, com as nossas pequenas coisas, e isso vai trazendo intimidade, né? A gente tem as nossas amigas e a gente fica ali, vamos dizer, que, como diz o linguajar, tricotando, a gente fica falando do dia, trocando receita, isso vai gerando o quê? Intimidade. E quando a gente vai para o Senhor, entregando tudo aquilo lá, Senhor, isso? E por que eu tô assim? E eu tô agindo assim, tem algum motivo? Vamos conversar? E ele vai trazendo isso, vai tornando isso para a luz. Então, assim, se não assistiu às outras lives, assista. Porque a gente está fazendo é uma construção de pilares. Que, ser amigas de Jesus, a gente vai entender um pouco mais a nossa identidade. A gente vai nos aprofundar. E aí o Senhor vai querer também o nosso coração.
E a gente vai levar para a luz. A gente falou da cruz. Então, assim, foram 7 lives que nos trouxe a nossa base para chegarmos a esse modo. Então, assista lá. Venha contar conosco estar conosco às quinta-feira, porque vai ser algo extraordinário. Porque é o Senhor que quer fazer, através de nós. 3 mulheres aqui, curadas em muitas coisas, que viveram tudo isso que a gente está falando. Então, convide outras amigas, assista, se não pode estar conosco às 6 horas, a gente vai te ajudar a lembrar, mas esteja aqui. E, Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque sabemos que o Senhor quer nós por inteiro, de corpo, de alma e espírito, Senhor, sendo amigas íntimas do Senhor, para conversarmos sobre tudo e todas as coisas. Espírito Santo, ajuda-nos a isso. Que cada uma que ouvir, cada um que ouvir, Senhor, e a nós, revela o Teu Espírito Santo cada vez mais. Que venha ter esse encontro de poder chamar que o Senhor é Pai. E é o melhor Pai do mundo. Não tem outro. Não tem outro. E obrigada, Senhor. Obrigada por querermos nós por inteiro e íntimos, Senhor. Nessa intimidade, Senhor, que vai nos transformar. Vai dar alegria ao lugar onde tinha tristeza. Vai dar amor, às vezes, ao lugar da solidão, da rejeição. Ah, Pai, tantas coisas que o Senhor quer que a gente desfrute na terra que mana leite e mel, Senhor, e muitas vezes nós nos colocamos no deserto por não conversarmos com o Senhor. Nos convence, Espírito Santo, de conversarmos e entregarmos, Senhor, para poder desfrutar aquilo que o Senhor tem para cada um, no seu individual, Senhor. No seu individual. E começa, Senhor, como é o nosso clamor nas terças-feiras, comigo, com a Erwin, com a Fábio, Senhor. E com todas as mulheres e homens que nos acompanham, Senhor. Toca, Senhor. Toca, Espírito Santo. Para que possamos estar ligados inteiramente. E te agradecemos. Guarda, Senhor, este dia, este feriado aqui no Brasil, Senhor. Conduza, Senhor, a cada uma, Senhor, para que possa desfrutar deste dia que o Senhor preparou. Da agenda que o Senhor preparou para cada um, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos dar continuidade na próxima semana, bem que a Evelyn havia falado. A foto, Evelyn. Eu acho, é a Andréia, tira a fotinho, a Andréia dá o print. Eu acho que o Espírito Santo avisa, né, meninas? Mas guardem uma palavra, me tocou aqui no coração do que a Andréia falou nessa oração. É sobre tudo, gente. É sobre tudo. O Senhor, Ele quer sobre tudo. Então, até a próxima quinta, pense no que é tudo que você precisa falar com o Senhor. Beijo grande. Tchau. Beijo, tchau.